Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, realmente, o Senhor é totalmente amável, totalmente digno. Tu és, Senhor, para nós incomparável, tão maravilhoso, Senhor. Sabemos bem da onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de amor. Senhor, nós somos comprados pelo alto preço, o preço do Teu sangue precioso, sangue que nos perdoou e nos purificou de todo pecado. Senhor, jamais saberemos esse preço que o Senhor pagou por nós, mas aqui estamos nessa noite, aos Teus pés, nos consagramos a Ti, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nós, entre nós, para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajude nesse momento, venha com o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude tanto eu que estarei aqui para compartilhar, quanto os meus irmãos que estão aqui para ouvir. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, pois sem Ti, Senhor, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Senhor, então venha sobre nós, tenha misericórdia das nossas vidas, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós te pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 2 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 2 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem estava aqui no domingo à noite, na mesa do Senhor? Então, no término da reunião, o Ricardo estava passando os últimos recados, né? Os recados finais ali. E eu não sei se vocês se recordam que ele fez uma alusão sobre vocês, sobre os jovens, né? É uma menção sobre vocês, falando da preciosidade, né? Da riqueza, da obra que o Senhor tem feito na vida de vocês e através de vocês. E como igreja, temos testemunhado, né, da vida de vocês, jovens, como que o Senhor vem crescendo no meio de vocês, gerando tanto testemunho para a igreja. E isso tem enchido o coração da igreja como um todo, né? E eu me recordo que o Ricardo até comentou assim: quem dera eu pudesse voltar no tempo, né? E se tornar jovem de novo, para que então pudesse estar nessa comunhão junto com vocês, tão gostosa que vocês têm tido. E a gente tem testemunhado isso, agradecendo, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque isso é tão precioso, né? O mundo carece de jovens com testemunho genuíno, jovens cheios do Espírito, jovens com um posicionamento firme e claro por amor ao Senhor, porque o mundo jaz do maligno. O mundo não vai se tornar do maligno, o mundo já é do maligno. E que o Senhor possa, então, continuar essa obra que Ele mesmo começou, completando na vida de vocês, de maneira tal que vocês possam se tornar grandes pescadores de homens. Que muitas vidas sejam alcançadas através de vocês, seja na faculdade, na escola, no trabalho, por onde vocês passarem. Que o Senhor
continue abençoando ricamente a vida de vocês. Que vocês possam ser esse testemunho, essa luz, né, reluzente em meio às trevas desse mundo. Então, para que isso seja de fato e de verdade, real nas nossas vidas, eu queria aqui, com a graça do Senhor, trazer uma palavra de alerta, de cuidado, de prudência. Porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que está de pé, veja, cuidado, olhe bem, para que não caia. E a gente corre esse perigo, em meio a, mesmo com o coração, ali, com uma boa intenção, a gente corre esse risco, então, de errar o alvo, de perder ali o caminho, de desviar do caminho. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso, e temos uma tendência de cair. É só o Senhor que pode nos livrar. Então, quando o Fê perguntou, se eu podia vir aqui, para mim é um privilégio, uma alegria estar com vocês. Eu tenho muito amor por estar aqui, fico muito feliz de coração. E na hora me nasceu o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, eu queria trazer essa palavra para vocês, uma palavra de alerta, dizer que vocês são uma bênção, a gente tem testemunhado disso, mas que vocês possam permanecer dessa maneira. Como então permanecer dessa maneira? Se a gente olha aqui para a carta de Apocalipse, Deus está escrevendo ali para 7 igrejas. No caso aqui, a igreja é a igreja de Éfeso. E se vocês observarem, se vocês estiverem aí, fique com o texto aberto. Observe as características dessa igreja. Olha o que o Senhor está falando a respeito dessa igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Olha só, é uma igreja que tem obras, é uma igreja que tem um suor do seu rosto, tem um trabalho assim intenso, tem um afinco, tem uma dedicação, tem um suor no rosto. E junto com isso, é uma igreja também que persevera. E por conta disso, por causa dessa força, eles então podem suportar até homens maus. E puseste à prova estes homens, que se dizendo apóstolos, na realidade, são mentirosos. E por causa que essa igreja então tem essa força, esse labor, essas obras, essa perseverança, esse ato de jamais desistir, então eles podem suportar esses enganos, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, e eles podem suportar isso por causa do nome do Senhor. E eles não se deixam jamais se abater, não se esmorece, não desmaia, não cai, não está em sonolência. No entanto, quando a gente vem aqui para o versículo 4, ele fala assim, tenho porém, há um porém aqui. Que coisa, A carta de Apocalipse, foi escrito para os cristãos na época, cristãos que estavam sendo perseguidos, para que eles pudessem ser fortalecidos na sua fé, para que a confiança deles pudesse ficar mais intensa, mais firme, se agarrar com mais firmeza às verdades. Eles estavam sendo perseguidos, então eles precisavam de um alimento sólido para não se desviar dos caminhos. E essa palavra perseguidos, a gente pensa logo numa coisa hostil, direta, numa pressão. Não, de forma alguma. Essa perseguição era algo sutil, sorrateiro. É como que uma coisa que parece verdade, mas não é. E quando você vê, você já está mergulhado nesse engano. E isso fica claro quando a gente vê aqui na igreja de Éfeso, uma igreja ativa, uma igreja fiel à palavra, fiel à doutrina, uma igreja que tem uma aparência correta, ela até rejeita os falsos profetas. Contudo, existe aqui um porém, ou seja, tem alguma coisa errada. Há aqui uma objeção, há uma restrição, algum equívoco, tem alguma coisa fora do lugar. Essa palavra, porém, também ela é usada para trazer à tona um assunto que é muito importante, um assunto que é prioridade. Qual é esse assunto?
Se a gente olhar aqui, ele é bem claro para nós, né? Ele fala, tenho, porém. Ou seja, mesmo diante de tantas qualidades que vocês possuem, eu tenho, porém. O quê? Tenho, porém, que vocês abandonaram o primeiro amor. Esse é o assunto. Esse é o assunto relevante. Esse é o assunto prioritário. O primeiro amor, ou seja, vocês deixaram de lado a centralidade do Evangelho, né? A gente sabe que a centralidade do Evangelho é a vida do nosso amado Senhor Jesus. Porque todo o prazer do Pai está em que todas as coisas sejam convergidas a Ele. Então você vê aqui uma igreja que é firme na palavra, que tem obras, que é perseverante, não é fraca, é cheia do Espírito, não se deixa esmorecer, porém abandonaram o primeiro amor. Aquele que está de pé, cuidado, olha, presta atenção, para que vocês não caiam. Então, o Senhor está fazendo aqui uma repreensão, Ele está fazendo uma denúncia contra essa igreja, uma denúncia contra o coração dessa igreja. Então, apesar de eles estarem fazendo tudo certo, o coração deles havia se esfriado. E Jesus já tinha deixado esse alerta. Lá nos evangelhos, Jesus vai falar, né, no evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus faz um alerta sobre os finais dos tempos, onde no começo dos princípios das dores, o amor de muitos se esfriariam. Muitos se esfriariam. Muitos iam se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Pergunto a vocês, será que a gente já não tem visto isso diante dos nossos olhos? Aquele amor que era tão intenso, já não está mais nem existindo, né? Como que anda hoje o mundo? O mundo está totalmente perdido. Mas vamos deixar o mundo de lado, vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós. Será que nós, no nosso meio, a gente não tem alguma percepção, de certa forma, que de alguma maneira não temos esfriado no amor do Senhor? Como que está o nosso coração? Qual é a nossa paixão mais intensa? O que nós temos mais falado? Sobre o que nós temos planejado? Quais são as nossas expectativas? Quais são as nossas intenções? O que a gente tem mais buscado de todo o coração? A palavra vai dizer que a boca vai dizer do que está cheio o coração. E é lógico que a gente vai manifestar aquilo que é prioridade para nós, aquilo que a gente tem mais gasto o nosso tempo em nos alimentarmos, é aquilo que nós vamos falar, comunicar, seja com nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Com aquilo que a gente faz, a gente vai comunicar aquilo que é o nosso primeiro amor, né? Então será que nós não precisamos desse alerta? Será que não é o momento de pararmos e de meditarmos e de clamarmos ao Senhor? Senhor, será que nós somos como essa igreja aqui de Éfeso? Será que o Senhor tem alguma coisa para me dizer? Será que eu abandonei o primeiro amor? Será que não é tempo de pararmos, meditarmos, nos consagrarmos aos pés do Senhor e permitir que Ele veja em nós se há algo mal? E aí eu queria fazer duas perguntas para vocês. Uma, é possível? Será que é possível o amor se esfriar? Pode o amor se esfriar? A gente está aqui, a gente se reúne, a gente se ama, a gente tem experimentado uma intimidade tão gostosa entre nós. Cada final de semana é melhor do que o que já passou, né? Eu vejo minha filha chegar em casa e está sempre sorrindo. Eu nem sou dentista, mas ela não para de me mostrar os dentes, né? Ela vem feliz, vem radiante, né? Será que é possível perder esse sorriso? Será que é possível esfriar o amor? Vocês estão estudando o Evangelho de João, não estão? Com certeza, acho que vocês estão no capítulo 14, é isso? Então, vocês já passaram lá, pelo capítulo 5. Eu quero dizer para vocês, a resposta dessa pergunta é que sim, nós podemos passar por isso.
Nós podemos ser frios, frígidos, podemos sim perder esse amor. Jesus está aqui fazendo esse alerta, esse cuidado. Jesus está aqui repreendendo essa igreja. Hoje nós somos uma igreja e nós também podemos perder esse primeiro amor. Lá em João capítulo 5 vai dizer assim que vocês examinam as escrituras, né? Versículos 39 e 40, não precisa abrir, eu só vou citar aqui. Mas ele fala que vocês examinam as escrituras cuidadosamente, julgando ter nelas a vida eterna. E Jesus fala assim, são elas mesmas que testificam de mim. Mas aí ele faz assim, contudo, olha aqui um porém, contudo, porém, vocês não querem vir a mim. Vocês não querem vir a mim para teres vida. Percebe? Aqui a gente pode traduzir aquelas palavras assim, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, podemos fazer sim, tudo certo. Olha aqui, era uma igreja que examinava as Escrituras, conhece as Escrituras, não se deixa abater, não se deixa enganar por um falso apóstolo, porém, não vem a mim para teres vida. É como que um reflexo ali de Apocalipse, né? Contudo, abandonaste o primeiro amor. Então, é possível sim termos uma vida com uma boa aparência, uma vida correta, fazendo tudo direito, porém, perder esse primeiro amor. Uma outra pergunta: por que o amor se esfria? Por que será? Né? É possível. Aí você pode, puxa, é possível, tá? E por que esse amor se esfria? Esse eu queria que vocês abrissem comigo. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Aqui está a resposta, porque o amor pode se esfriar. Esse primeiro amor. Jeremias 17, 9 e 10. Um versículo, acho que é bem conhecido de todos, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, é possível o amor se esfriar? É possível. E por que ele pode se esfriar? Aqui está uma boa resposta, né? Porque o nosso coração, o coração de todo mundo aqui, ele é enganoso. E mais do que isso, além dele ter engano, ele ser enganoso, ele tem um desespero para se corromper. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, ele não deixa que a gente fique então no engano ou que a gente sofra na corrupção. Ele está dizendo assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Esquadrinho, eu esquadrinho, quer dizer assim, que ele examina detalhadamente, ele explora, ele busca até encontrar, e quando ele encontra, então ele vai averiguar, ele vai levantar tudo o que tem nesse coração. É um exame muito minucioso. Da mesma maneira, ele prova também os pensamentos. Essa palavra prova os pensamentos também é um exame detalhado, é um exame minucioso, só que um pouquinho diferente. Agora, além de ser um exame minucioso, é um exame que passa por meio de uma prova para ser aprovado. Não sei se eu me fiz entender, palavra meio confusa, né? Ou seja, é um exame através de uma prova, onde você vai passar por uma prova, é como provar um fogo, é provar o ouro, provar o ouro. O ouro, o que acontece? Ele vai inserindo muito fogo ali, para todas as impurezas irem embora e ficar o mais puro, fino metal precioso que é o ouro. Certo? Então, é assim que Deus prova os pensamentos. Por isso que Tiago vai dizer assim: tendes alegria o passar por várias provações. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança vai produzir um caráter aprovado, maduro, inteiro. Então,
Então, graças a Deus que Ele prova os nossos pensamentos. Agora eu pergunto aqui, quem de nós pode escapar diante de um esquadrinhar de um coração, de um sondar desse coração e de uma prova dos nossos pensamentos? Quem daqui pode escapar ileso? Alguém pode escapar? Não pode, né? Então, é por isso que o Senhor está falando ali na igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti. Porque Ele está esquadrinhando, Ele está provando. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ainda a palavra nem chegou à boca e Ele já conhece. Esse conhecimento é tão maravilhoso que nós não podemos discernir, mas Ele revela o profundo, o escondido. Ele traz à existência aquilo que está oculto. Ele é aquele que revela. E nós precisamos o tempo todo que Ele faça isso conosco, porque senão certamente nós vamos errar o alvo, ainda que fazendo tudo como uma aparência correta. Por quê? Porque o coração nosso, além dele ter engano, ele tem desespero para se corromper. Assim foi na vida de Jó. Eu não sei se vocês se lembram. Jó tinha um amor intenso. O próprio Deus falou dele, que ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. Porém, depois de um exame detalhado no seu coração, ele chega lá no final do livro de Jó, dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é muito poderoso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele vai falar que assim, ele falou coisas grandes demais para ele, né? E aí ele fala assim: na realidade, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo verdadeiramente. Agora eu entendi que eu abandonei, sabe, aquele primeiro amor? Ficou lá atrás, mas agora eu voltei. Agora eu me arrependo. Ele fala assim: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu achava que eu te conhecia e agora eu me arrependo, porque na realidade eu tinha abandonado o primeiro amor. E o que é o primeiro amor, né? O primeiro amor é aquela motivação mais pura do Evangelho. O primeiro amor é quando a gente se encontra com o Senhor Jesus verdadeiramente. E quem se encontrou com Jesus, quem passou por essa experiência da conversão, sabe o que eu estou falando. Sabe aquele entusiasmo? Sabe aquela empolgação? Sabe aquela alegria profunda que você jamais tinha experimentado? Sabe aquele desespero que você se encontrava e que agora ele acabou? Sabe aquela falta de paz que você tinha e ele veio ao seu encontro e a sua circunstância não mudou, mas aquela paz cede todo o entendimento e você fala: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, obrigado, Senhor. O Senhor me perdoou. O Senhor me fez filho, o Senhor me deu uma identidade, eu estava aqui desesperado e agora eu estou aqui consolado. Esse é o primeiro amor, é aquele sentimento de gratidão pela salvação. E esse desejo, ele é tão latente, ele é tão gritante, que a gente tem desejo de sair gritando aos quatro ventos. Você já ouviu falar do Senhor? Você conhece o Senhor? Você sabe o que Ele fez por você? Né? E aí, eu fico feliz porque eu estou aqui, eu estou olhando aqueles dois caras lá, ó, o Paulo e o Cauê. E para mim a história deles foi muito marcante, né? Porque o Cauê falou para mim isso, que ele viu uma coisa no Paulo que gerou interesse nele. Ele falou: não é possível que esse cara aí, eu preciso conhecer isso aí, né? Então ele veio e ele experimentou dessa alegria profunda, é ou não é, Cauê? Experimentou ou não experimentou? Né? Você crê no Senhor Jesus? Tanto crê que já foi batizado até, né? Que bênção, né? Então, esse primeiro amor é essa alegria, é esse entusiasmo. E isso se manifesta de que maneira? Esse amor se expressa através de uma vida devocional, de leitura da palavra, uma leitura dedicada, uma leitura de amor, de paixão pelo Senhor, uma busca incessante, uma oração contínua, uma alegria, uma pureza de coração, um coração contrito, como havia lá na igreja de Atos. Lembra? Lá na igreja de Atos, que eles perseveravam na doutrina,
na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma. Está dizendo lá que em cada alma havia temor. Eles faziam tudo junto, de casa em casa. Eles partiam o pão. Eles vendiam tudo que tinham e repartiam entre eles. E fala lá que havia singeleza de coração. Havia essa pureza, esse primeiro amor, essa intensidade do coração. E dessa maneira o Senhor acrescentava a igreja. Esse amor que se manifesta em trabalho, em serviço ao Senhor, não por obrigação, nem por tradição, mas de coração, de gratidão pela salvação. Porque eu fui alcançado, agora eu faço. Eu não faço para alcançar, mas porque eu fui alcançado, eu fui constrangido pelo amor do Senhor. E essa palavra constrangido, ela é muito maravilhosa. Constrangido é assim, você é colocado num lugar tão apertado, você é cercado de tal maneira que não tem como escapar. Não há mais alternativa, você tem que se entregar. Isso é a palavra constrangido. E esse serviço é assim, por constrangimento, porque eu fui alcançado agora. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. E tudo que é do Senhor, você fala sim, sim, eu quero, Senhor. Eu quero. É aquela comunhão íntima com Deus, sem interesse, sem apenas obedecer na lei, mas é aquela expectativa, aquele anseio de estar na presença do Senhor, de ouvir a sua palavra, de meditar na sua lei. Como é feliz, como é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vai ser bem-aventurado naquilo que ele realizar. Tudo que ele realizar, ele vai prosperar. Esse é o primeiro amor. Contudo, com o tempo, esse amor pode se perder. Que incrível, né? Contudo, com o tempo, esse amor pode se perder. Pode virar somente um dever, um orgulho, ou um simples costume. Um frequentar de reunião, um estar juntos só para estar juntos, por um bem comum, por amizade, por até uma intimidade mesmo. Pode ser só um costume, e o Senhor pode nos estar no nosso coração com aquele primeiro amor que era do começo. A gente só está se acostumando, se reunir como um grupo legal e está tudo muito gostoso, mas o primeiro amor pode se esvair. Existe esse perigo. É por isso essa palavra de alerta, é por isso essa exortação, porque existe o perigo da perda. E observa que Jesus disse para eles que eles não perderam a fé. Eles têm fé, eles não perderam a fé. Olha só, eles são perseverantes, eles suportam, eles são fiéis à doutrina, são perseverantes, não desistem, não se esmorece, não se deixa bater. E ele sabe o que é um falso apóstolo, o que é um falso profeta. Não se deixe enganar, porém, perdeu o primeiro amor. Então, Jesus não está dizendo que eles perderam a fé, mas que eles deixaram o amor de lado. Então, isso significa que nós podemos trabalhar muito na obra de Deus. Nós podemos defender a verdade com firmeza. E ainda assim ter um coração distante do amor que movia a gente lá no começo. Mateus vai dizer assim, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar do amor, Vai falar, vocês podem ter o dom de profetizar, vocês podem conhecer os mistérios e toda a ciência, possuir uma fé tão grande ao ponto de transportar montes, mas vai falar assim, se vocês não tiverem amor, nada serão. Vocês podem fazer mais, vocês podem distribuir todos os bens, os seus bens aos pobres. Olha quanta coisa boa, Olha quanta coisa boa. Falar da palavra, profetizar, Conhecer os mistérios, discernir todas as coisas. Ter uma fé capaz de orar e a coisa acontecer. Transportar um monte de um lugar para o outro. Distribuir os bens aos pobres. Tudo isso é necessário, é importante e devemos fazer. E aqui ele vem numa coisa assim, algo extremo, algo mais alto. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Mas ele vai falar assim, se não tiver amor, o primeiro alerta ele fala assim, se não tiver amor, nada serão. O segundo ele vai falar, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Você pode fazer tudo isso, não vai ter proveito
nenhum. É como madeira, feno e palha. Vai virar pó. Só o ouro que passa. O ouro tem que estar no firme fundamento. Né? Então nós temos que ser cristãos. Né? Paulo vai falar assim: eu rogo pelas misericórdias de Deus, né, para que vocês não se amoldem ao mundo, transformem a mente de vocês e entregue o corpo de vocês como um sacrifício, um culto com razão, com entendimento, não com emoção nem empolgação, com razão, na palavra de Deus. Um culto racional para poder então compreender e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque senão vocês podem fazer tudo e não ter proveito nenhum disso. Né? Então aqui Jesus está fazendo essa repreensão. Que nós podemos sim perder o primeiro amor. E depois dessa repreensão, ele faz um chamado. E esse chamado, né, é o meio pelo qual nós podemos vencer essa batalha. É o meio pelo qual esse amor não se perca. Que esse amor mantenha, vamos dizer, essa chama acesa. E qual é o meio? Então Jesus faz uma repreensão, mas ele também aponta o caminho. Né? Então, se vocês voltarem lá em Apocalipse, né, no versículo 5, ele vai dizer: lembra-te, capítulo 2, versículo 5, é o chamado que Jesus está fazendo. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então está aqui um caminho. Lembra-te, arrependa-te e pratica as boas obras. Né? Então, observe essa ordem, porque ela é muito importante. Porque se a gente voltar lá no começo, né, conheço as tuas obras, né, sei que vocês são do labor, da sua perseverança, que suportaste os falsos profetas, não se deixa esmorecer. Aqui está prática de obras. Né? No entanto, perdeu o primeiro amor. Agora ele dá um caminho. Lembra-te, arrependa-te, pratica as boas obras. Então, fé e obras sempre vão andar juntas. Isso é muito importante. Mas não pode nem ser só fé, nem obras com o coração frio, sem fé. Então, lembra-te. Lembra-te quer dizer assim, é estar atento, é trazer à memória, é parar, é meditar, é no silêncio. Agora, como que é o mundo? O mundo deixa a gente parar? A rotina que a gente está no dia a dia deixa a gente parar? Deixa a gente pensar? A gente não tem nem tempo para pensar. Né? Por isso que o Senhor vai trazer palavras tão preciosas e vai dizer assim: entra no seu quarto em secreto. Dá um tempo um pouco, vai lá para o seu quarto em secreto. Ora a Deus em secreto, clama a Ele. Né? Essa palavra, entra no seu quarto em secreto, tanto a gente pode entender no literal, nas quatro paredes, mas também é que você tenha um coração cercado, lugar secreto, fechado para as coisas desse mundo. O meu coração é um lugar secreto, o mundo não entra aqui, sabe? Então entra no seu quarto em secreto e recorde como que era no início, lembra como que era lá o seu primeiro amor. Essa é a primeira chamada que Jesus faz depois da sua repreensão. A segunda chamada ele vai dizer aqui: arrepende-te. Arrepende-te. Arrepende-te é o seguinte: é sentir mesmo o peso do pecado. Eu coloquei aqui entre parênteses, sabe, o cheiro da morte. É sentir o cheiro da morte. Todo mundo aqui já viu um defunto de perto, sabe aquele cheiro? A palavra fala que o salário do pecado é a morte. É uma vida separada de Deus. Nós podemos andar em pecado sem tratar com Deus esse pecado? Não, porque nós vamos viver separados de Deus. Pode algum homem viver separado de Deus? De maneira nenhuma. Então ele está falando: arrepende-te. Arrependa-te. Reconheça que o amor esfriou e volte-se para o Senhor. E depois ele fala: pratique as boas obras. O Senhor dá essa graça de sermos coparticipantes, co-herdeiros, de estarmos juntos na sua obra.
edificando, Ele nos edifica e nos ajude para que a igreja seja edificada, que possamos, como um corpo perfeito, funcionar edificando a vida do outro. Volte a viver dessa maneira, com o coração contrito, com pureza, com alegria, com singeleza, com aquele primeiro amor, sabe, aquele amor sincero, aquele amor fervoroso, desinteressado. Agora, esse amor, só existe essa possibilidade de haver esse amor através de um relacionamento íntimo e constante com o Senhor. Ele deve permanecer. Não podemos nos afastar das verdades ouvidas. Então, que bom que o Senhor nos dá esse privilégio de nos reunirmos. Mas nós temos que estar aos pés do Senhor, pedindo a Ele para que Ele não permita que abandonemos o primeiro amor. Esse amor fervoroso. Jesus não quer apenas trabalho. Jesus quer um relacionamento íntimo. Ele está aqui à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está atrás de frequentador de reunião, ele não está atrás de andarmos como um grupo, mas ele está atrás de um organismo vivo, de uma igreja, que o ame de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, de coração, para que ele possa fluir livremente no nosso meio, para não perdermos o testemunho, porque sim, é possível o amor se esfriar e perdermos o primeiro amor. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso e tem desespero para se corromper. Então, essa palavra que eu gostaria de trazer para vocês. E queria trazer algumas aplicações práticas em cima desse lembra-te, arrepende-te e pratica as boas obras. Então, lembra-te de onde caíste. Lembrar no sentido de parar, meditar e pensar sobre isso. Mas não fazer isso na força do braço. Fazer isso diante do Senhor com o coração rasgado. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Sonda o meu coração. Me ajuda a lembrar, Senhor, da onde que eu caí. Me ajuda a lembrar de onde eu caí. Peça ao Senhor, sabe? No momento então que também temos a leitura da palavra, Senhor, se revela a mim. Que essas letras sejam vida para mim. Se mostre para mim, Senhor. Me ajuda através do seu amor e da sua palavra. Eu estou aqui desfrutando da sua presença, Como o salmista fala assim, uma coisa peço e a buscarei. Que eu possa habitar na tua presença, na tua casa. Meditar no teu templo. Olhar para ti. Contemplar a beleza da tua santidade. Sabe por quê? No dia da sua adversidade, o salmista diz isso. Eu ficarei no seu pavilhão, no seu recôndito, num lugar secreto, guardado. E nada vai me ferir. Nada vai me tirar desse solo firme. Então, essa busca deve ser sempre intencional no nosso coração. Nós não podemos viver de encontro a encontro. Nós não podemos viver de empolgação. Nós devemos estar diante do Senhor o tempo todo, para que Ele possa examinar o nosso coração detalhadamente, ver se há algo mal, averiguar e nos ajudar a lembrar. E por fé, Senhor, completa a sua obra. Então me faz andar verdadeiramente em novidade de vida, de amor, em glória. Me livra, Senhor. Me livra de ser um falso cristão, um falso filho, de ter um testemunho fake. Senhor, me livra disso, por misericórdia. Eu quero ter uma vida resplandecente. A palavra fala que nós somos sal e luz. Então, Senhor, seja isso para mim, faça isso na minha vida, Senhor. E não é que eu orei isso e essa oração vale para o resto da minha vida, é constantemente. É como Jó, eu me arrependo no pó e na cinza. Agora eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo, e eu sei que o Senhor tudo pode, eu não posso. Ainda que o Senhor disse a meu respeito que eu era um homem íntegro, reto, temente,
Na realidade, eu habito num corpo corruptível. Paulo vai dizer que o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu vejo no meu membro uma força que luta contra o meu espírito, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que pode me fazer mais do que vencedor. E a palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus já não sofrem nenhuma condenação. Aqueles que estão verdadeiramente consagrados aos pés do Senhor, numa vida íntima com Ele, Ele jamais vai dizer assim: eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Não. Ele vai fluir de tal maneira que você vai dar um passo adiante, outro passo, você vai crescer de glória em glória, de fé em fé, num testemunho verdadeiro, né? Num espírito de moderação, né? Não de covardia, mas de poder, de ousadia, e o Senhor vai completando a sua obra de forma firme, de forma sólida, né? Uma outra aplicação prática, né, do arrependa-te, não é apenas sentir o peso do pecado por si só, né? Não é sentir apenas um remorso ou um peso de uma culpa, porque o verdadeiro arrependimento não é só você sentir esse pesar, mas é também mudar a direção. O verdadeiro arrependimento, ele existe conversão. Você estava andando por aqui e agora você viu que esse caminho era contra o Senhor. E o arrependimento faz que você então mude a rota. Mude a rota. Isso é o arrependimento genuíno. A palavra fala assim, que aquele que confessa o seu pecado e os deixa, então encontra misericórdia, né? É necessário um passo de fé, não na força do braço, mas nós precisamos entender que você não vai assim, ai, agora eu não sinto mais vontade de fazer aquilo, ou de pecar, eu não sinto. Não, sua carne vai gritar, mas na autoridade, no nome de Cristo, você tem agora a força na autoridade do nome do Senhor, porque Ele falou que tudo está consumado. Então agora, em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha carne, o Senhor sabe que é tudo contra o Senhor, mas o Senhor me salvou, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me fez lembrar, eu estou arrependido. Senhor, dá-me força, eu vou por aqui, sabe? E às vezes é andar sem estar sentindo o desejo de andar, mas andar por fé, por convicção, que Ele fez uma obra perfeita nas nossas vidas e está consumada, e agora eu vou ali. E o Senhor vai completar. Às vezes a gente não está vendo no momento, mas logo ali na frente, o Senhor vai mostrar por que nós estávamos passando por essa situação, né? É para ter um caráter amadurecido, é para ter um caráter provado, né? Porque se não houver isso, a exortação aqui em Apocalipse é muito forte. Se não houver esse arrependimento, Ele vai dizer assim, que eu virei, me moverei no lugar e tirarei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependes. Ou seja, eu vou me retirar do centro. Eu vou tirar a centralidade de Cristo. Eu vou tirar. Eu vou te abandonar à sua própria sorte. E não tem coisa pior por um ser humano ser abandonado pelo Senhor e exercer a sua própria vontade. Então é necessário que a gente se arrepende. E esse arrependimento é no clamor, é na oração, é pedir ao Senhor: Senhor, não permita que esse amor se esfrie. Não permita, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia da minha vida, que meu coração sempre queime de amor por Ti. Não me deixe tropeçar. Senhor, me afasta do mal, livra-me do mal, né? O Senhor nos ensina a orar, né? No Pai Nosso: livra-me do mal, me livra do homem perverso, me livra do mal, abra os meus olhos, que eu possa olhar para o Senhor de forma firme. A palavra fala que quando nós olhamos firmemente para o Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, ou seja, Ele é aquele que cria a fé no nosso coração e faz com que essa fé seja praticada, a prática das boas obras, seja exercitada, seja consumada. Então, Senhor, me ajuda, né? Então, em resumo, gente, eu queria terminar as minhas palavras por aqui, né? Voltar ao primeiro amor, voltar à centralidade de Cristo, se não, somente lembrar de onde caiu, se arrepender e recomeçar. Não é apenas reacender uma emoção, não é empolgação,
mas é restaurar a comunhão com o Senhor. Então, eu digo para vocês, se há um testemunho no meio de vocês, é porque cada um de vocês tem um testemunho individual, num relacionamento íntimo com Deus. Então, quando vocês se reúnem, aquilo que vocês têm com o Senhor no lugar secreto pode se manifestar na reunião, tendo um culto de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, que o Senhor nos ajude, nos livre, que possamos ser uma igreja viva, cheia de amor genuíno pelo Senhor. Esse primeiro amor que nunca, que jamais se afaste de nós. Amém? Amém. Você podia orar? Encerrar? Senhor, te agradecemos porque, em primeiro lugar, o Senhor nos alcançou com esse amor infinito, com esse amor eterno. O Senhor foi até as últimas consequências para nos alcançar, nos purificar, nos colocar à destra do Pai. E mediante esse amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor, nós queremos viver primeiramente em devoção a Ti, amando a Ti somente de todo o coração, buscando a Ti, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, que não permita que as coisas desse mundo, que os afazeres, os serviços que temos que fazer, nos distraia ou nos tire, sim, Senhor, do caminho deste amor. Obrigado pela vida de cada jovem aqui. Obrigado pela vida do Fê e da Lê que estão aqui também. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pela vida deles. Também agradecemos por todos que não puderam comparecer este dia, Senhor. O Senhor esteja cuidando de cada um deles, aonde estiverem. Sê conosco, Senhor, nessa caminhada. Sê conosco, Senhor, nessa jornada que vivemos aqui. Queremos honrar o Teu nome. Queremos amar uns aos outros. Amém. Queremos ser testemunhos Teus, Senhor. E queremos viver, sim, Senhor, para a Tua glória. Cumpra-se em nós a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a sempre estar lembrando e nos arrependendo se desviarmos do caminho, Senhor. Para que, sim, a Sua presença não seja tirada do meio de nós. Amém. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém.